Muito bem, são 7h15. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira. Já já nós vamos ter o quadro Check-up no rádio, hoje com o médico veterinário Dr. Robson Góes. Daqui a pouco participa aqui do nosso programa. Olha, na sequência aqui das eleições de 2018, entrevistas com os candidatos aqui no nosso programa, a gente recebe hoje o advogado Arthur Dutra. Ele tem 35 anos, é formado pelo FRN, especialista em Direito do Trabalho, membro fundador da Associação Brasileira pela Legítima Defesa, liderança do Movimento Livres no Estado e do Renova Brasil, Programa Nacional de Formação de Novas Lideranças visando a renovação da política brasileira, e ele é candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Arthur, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvinte da 95 FM, satisfação imensa falar aqui nesse seu programa de grande audiência e conversar sobre as nossas visões para o Brasil e para o Rio Grande do Norte. Você participou ontem aqui do lançamento da candidatura do Fernandinho, foi um evento onde você pôde também colocar para as pessoas as suas propostas, as suas ideias, se apresentar para a região do Seridó? Sem dúvida, foi um evento muito bacana. O Fernandinho é um cidadão que eu venho acompanhando há um certo tempo, ele é meu colega, inclusive, no programa Renova BR. Somos só nós dois no Rio Grande do Norte, representando o Estado, nesse programa que dá a formação para 134 líderes do Brasil inteiro. E ele, no evento ontem, mostrou porque ele é um dos líderes Renova BR, um cidadão altamente qualificado, que está pronto para apresentar a sua mensagem, assim como eu também, que pude colocar naquele evento. Muita gente, evento muito bacana, minhas visões sobre o Rio Grande do Norte. Por que você decidiu entrar para a política? Bom, assim, eu não acordei um dia assim e pensei, eu vou ser candidato a deputado federal, né? Não foi isso. Eu fiz uma construção de vida para me legitimar para postular um cargo público. Eu sempre fui um cidadão muito atento à situação política, social do Brasil e do Rio Grande do Norte, e sempre me envolvi muito em discussões de ideias em Natal e no Rio Grande do Norte, promovendo eventos que viessem a promover bons debates de alto nível, que pensasse o Brasil e o Rio Grande do Norte. Então, eu dei um passo seguinte, que foi começar a participar de movimentos de rua, né? Eu liderei esse movimento de rua em Natal, eu fui coordenador de movimento de rua aqui no Rio Grande do Norte, né? Naquele momento em que o país estava indo às ruas para clamar contra a corrupção, contra os maus políticos que estavam aí destruindo o Brasil. E eu fui convocado pelo grupo, inicialmente, para ser candidato a vereador em Natal, né? Porque havia um espaço, era época de eleições, e o grupo entendeu que precisavam que saísse das ruas uma liderança que ocupasse também um espaço na política partidária. E eu me disponibilizei para isso, aceitei esse desafio, fui candidato a vereador em Natal, com uma campanha muito simples, com inovações, já usando muito redes sociais, trabalho de voluntários, e conseguimos 2.099 votos, que foi uma votação surpreendente para nós que não tínhamos experiência em política, não tinha grandes estruturas partidárias a nosso serviço, somente pessoas, cidadãos comuns, que viu que é preciso, por mais difícil que fosse, é preciso tentar adentrar o mundo da política e não deixar aquilo na mão dos velhos e tradicionais políticos de sempre. E a gente fez essa participação na eleição, teve essa votação boa, e isso motivou com que a gente continuasse a trajetória, porque enxergamos que há ali um espaço de pessoas insatisfeitas que querem um novo projeto político. Então eu continuei fazendo esse trabalho pelo Rio Grande do Norte, vim muitas vezes aqui em Caicó para conversar com algumas pessoas, para somar com esse nosso projeto, para abrir espaço para novas lideranças que existem aí aos montes em cada cidade do Rio Grande do Norte. Gente jovem, que quer fazer um trabalho, que não tem espaço nas grandes estruturas partidárias. E no final de 2017 eu conheci o Renova BR, me inscrevi, foram mais de 5.000 inscritos no Brasil inteiro, foi submetido a uma série de fases de avaliação, 5 fases, fase de currículo, fase de raciocínio lógico, um teste de integridade resiliente, colocando você em situações éticas de conflito para ver como você se sai, ver se você tem um passado limpo, uma banca examinadora em São Paulo. E eu fui selecionado para participar desse programa, que durou de janeiro desse ano até junho. Programa de formação, de capacitação na parte de conteúdos de Brasil e de Estado, de saúde, educação, segurança pública, gestão pública e principalmente na parte de comunicação com a sociedade. Que hoje o político está muito distante das pessoas, mesmo tendo a seu serviço um instrumento poderoso que é a rede social.
Isso é paradoxal. Então a gente também tem que ter esse compromisso de voltar a se conectar com as pessoas na base, nas pessoas que vivem nas cidades, nos bairros, nas comunidades. Então, depois dessa trajetória inteira, é que eu fui lançado mais uma vez pelo grupo, pelo Renova BR, candidato a deputado federal, porque entendemos que é no Congresso Nacional que precisa haver uma renovação mais profunda, mais até do que nos cargos executivos. Já deu para sentir nessas andanças, por exemplo, nas ruas, nas cidades, qual é o perfil do político que o eleitor quer eleger nas eleições desse ano? Acima de tudo, um político seja ficha limpa e que esteja disposto a ouvir as pessoas. Ouvir mesmo. Mas será que depois das eleições, por exemplo, quando sair o resultado, nós teremos uma Assembleia ficha limpa, uma Câmara dos Deputados ficha limpa, ou é muito cedo ainda para... Eu sou muito otimista, senão eu não estaria participando dessa empreitada, que é difícil. A gente sabe que, principalmente no estado como Rio Grande do Norte, que ainda é muito travado o ambiente político. Eu sou muito otimista, eu espero que os poucos que conseguirem furar esse bloqueio, eu espero furar, porque eu estou vendo a possibilidade disso, mostrem que é possível você ter essa nova forma de conduzir um mandato. Então eu acho que é possível sim, não será na medida necessária, como nós gostaríamos, mas eu acho que nós já começaremos a ver os primeiros horizontes de uma mudança real e de longo prazo. O que é que o Potiguar, os serdoenses, pode esperar de Arthur Dutra, caso você chegue à Câmara dos Deputados? Bom, a minha principal bandeira é o desenvolvimento econômico, e aqui eu estou na região onde isso já tem provas vivas de que é redentor, é transformador e beneficia as pessoas, que são as oficinas de costura, que é o emprego. Então, a gente tem que batalhar para que isso seja ampliado, né? A gente tem que aumentar o acesso e a produtividade desses segmentos têxteis, que aqui já são muito bem explorados. Eu sempre digo que a gente tem que investir naquilo que a gente já faz bem, para a gente fazer melhor, porque isso vai trazer mais produtividade, vai trazer mais lucro para as empresas, vai trazer mais investimentos, mais empregos, e isso traz benefícios para todo o conjunto da sociedade. Como a gente vê aqui em algumas cidades, como São José de Seridó, que tem uma vida próspera, as pessoas têm seu emprego, as pessoas não dependem tanto do governo, isso é fundamental, porque a dependência do governo, ela amarra o cidadão aos interesses políticos, e na eleição a gente vê isso muito claramente. Então uma das minhas bandeiras principais é essa, é lutar por projetos que façam com que aumente o desenvolvimento econômico da região do Seridó, que tem uma vocação extraordinária para a indústria têxtil, a indústria de bonelaria, o artesanato, a produção de queijos, para a gente fazer isso melhor, para a gente poder dar mais acesso a mais pessoas a esses mercados de trabalho, para que elas tenham emprego e sejam independentes. Se você entrevistar, por exemplo, a cada 10 candidatos que você entrevista, 9 têm adotado o discurso de que realmente quer chegar lá para poder acabar com os privilégios. Diminuir, por exemplo, o percentual de repasse para os poderes, enfim. Arthur Dutra, qual seria a contribuição real que você daria para acabar com esses privilégios? Bom, realmente? Real mesmo, porque assim, a gente participa do Renova BR, a gente recebe um suporte fantástico e a gente também assume alguns compromissos. São 4 compromissos e um deles é exatamente o de reduzir a quantidade de dinheiro gasto no mandato. Um deputado federal tem lá à sua disposição uma quantidade absurda de privilégios, como você bem sabe, e o ouvinte também já está cansado de saber. Então a gente se compromete a reduzir de imediato 30% de tudo que tiver à disposição. A gente reduz 30%, dá o exemplo, e pode ir avançando, claro, isso pode avançar para 40%, 50%, né, 60%, a gente vai poder aumentar aos poucos, para poder também ter um mandato efetivo e gastar pouco o recurso público. Então isso é um compromisso que a gente assume, é uma coisa que a gente já tem certo de que vai fazer. Chegando lá, independente de você poder aumentar mais, mas de cara a gente já vai reduzir aí 30% para dar o exemplo de que dá para fazer um mandato sem usar a estrutura do mandato para fazer politicagem e ser um mandato efetivo. Estou vendo aqui nas suas propostas que você trata, inclusive, de um tema polêmico, que é essa questão do desarmamento, né? Que é um tema que divide, inclusive, o Brasil, porque há quem garanta de que armar a população não vai resolver muita coisa, há quem garanta que sim. Por que é que você decidiu, por exemplo, trazer para a sua pauta de campanha um tema tão polêmico como esse? Porque eu vejo que hoje as pessoas estão se sentindo indefesas. E assim, essa questão do desarmamento, eu não coloco isso como se fosse resolver o problema da segurança pública. Não vai, não é isso, não é disso que se trata. Mas se trata de um direito fundamental de qualquer pessoa consciente e dona dos seus direitos, que é o de se defender caso ela deseje. E aí, assim, existe uma diferença entre a posse da arma de fogo e o porte. O porte é aquele que você pode sair na rua com a arma. Esse eu acho que a gente ainda tem que
amadurecer um pouco mais. Que era algo que se podia fazer antes, mas o Estatuto do Desarmamento ele restringiu isso brutalmente e criou um estado de coisas em que o bandido sabe que todo mundo está desarmado, então isso não se faz, não se restabelece do dia para a noite. Mas a posse você tem na sua casa, eu acho que é um direito do cidadão, porque ele está na sua casa e é um meio de defesa eficaz contra uma investida de um assaltante, por exemplo. O cidadão está na sua casa, ele tem arma de fogo, ele está no território dele e o invasor, claro, ele vai estar em desvantagem diante de um cidadão que está com um meio de defesa eficaz dentro da sua casa. Então eu coloco isso dentro de um direito fundamental que precisa ser rediscutido, não é para resolver segurança pública, eu não vou aqui cometer nenhuma demagogia de dizer que vamos armar todo mundo que vai resolver, não é isso, tá? Tem um problema muito mais complexo, mas é um direito elementar e eu acho que deve ser facilitado, algo que hoje não é. Né? Além disso, é um mercado. Quem consegue obter um registro de arma de fogo na Polícia Federal, que já é um processo caro, burocrático, discricionário, porque o delegado ele pode simplesmente negar de saída se ele quiser. Se o cara conseguir, para comprar arma de fogo, é caríssimo. Qualquer arma hoje, uma pistola, um revólver, é muito caro, é inacessível para o cidadão pobre. Então, essa legislação, além de tudo, ela é uma legislação elitista, porque o cidadão rico, ele contrata uma empresa de segurança armada para defender a vida dele, a propriedade dele, a família dele. E o cidadão pobre, que quiser ter um meio de defesa na casa dele, não vai poder, porque não vai poder comprar, ou vai comprar ilegalmente no mercado paralelo. Então a gente gera uma distorção de todas as formas, e acho que a gente precisa rever isso. O Arthur, você tem um discurso da moralidade, da ética, né? Inclusive esteve aí nas ruas, por exemplo, nos movimentos que pediu o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, só que você se filiou a um partido que tem alguns políticos, inclusive algumas lideranças nacionais envolvidos em denúncias de corrupção, como por exemplo Paulinho da Força. Não é uma incoerência não você, por exemplo, escolher um partido que também está envolvido com a corrupção? Bom, o critério para escolher o Partido Solidariedade foi um critério local. Eu enxergo o partido aqui no Rio Grande do Norte muito organizado, muito estruturado, que tem pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que não são envolvidas em nenhum caso de corrupção. Um partido que está montando um projeto muito bacana aqui para o Rio Grande do Norte. Eu acho que é fundamental que exista um projeto alternativo desvinculado das forças tradicionais. E esse partido aqui no Rio Grande do Norte é o Solidariedade. A questão nacional, a gente fica acompanhando isso com atenção, com receio que os maus dirigentes envolvidos nisso sejam julgados, condenados, afastados. Enfim, a gente não vai fazer a proteção de um dirigente partidário nacional só pelo fato de fazer parte do partido dele. Que seja investigado, que seja punido e afastado do cargo, se assim for comprovado que ele seja. Então eu não vejo uma incoerência, eu vejo que todos os partidos, infelizmente, ainda têm suas laranjas podres, e a gente continua a fazer nosso trabalho com independência, com liberdade, inclusive de criticar os dirigentes nacionais que estão envolvidos em corrupção. Por que os movimentos não permaneceram na rua, por exemplo, para afastar o atual presidente Michel Temer? Houve uma desmobilização geral no país, depois do movimento que derrubou a presidente Dilma Rousseff. O país enfrentando uma crise econômica terrível. Realmente os movimentos, a organização do movimento tentou-se ainda fazer um retorno às ruas com manifestações. Eu mesmo, na época que saiu aquele áudio do Temer com o Joesley Batista, eu fui um dos primeiros a pedir a renúncia do próprio presidente Temer, porque entendi ali que ele perdeu totalmente as condições de gerar um governo de legitimidade muito questionável, né, mas ele perdeu ali a condição porque foi atingido por uma situação que abalava ainda mais a credibilidade do governo. Infelizmente a população não comprou essa ideia, não se lançou às ruas como se esperava, e a gente aí vendo agora essa situação triste de um governo capenga, que vai chegar até o fim da forma melancólica e deixar um legado muito ruim em termos de moralidade. O seu partido tem candidato ao governo do Estado, Breno Queiroga. Você acha que Breno reúne as condições para colocar esse Estado no eixo? Eu acho que só ele reúne as condições de colocar o Estado no eixo. Hoje é o candidato mais preparado, mais por dentro da situação do Estado, com mais visões inovadoras da gestão da máquina pública. Já foi gestor de uma cidade pequena, é verdade, mas que foi com muito sucesso a sua gestão. Os demais candidatos não vejo, dos que eu vi ainda, não vi nenhuma visão que realmente bota o dedo na ferida, na situação gravíssima do Estado do Rio Grande do Norte. E Breno hoje é o candidato, na minha visão, o mais preparado para isso. A coligação que o seu partido fez era que você esperava realmente? Acho que foi uma boa coligação com partidos
alinhados ideologicamente, partidos que não têm grandes assim, que apresentaram para chapas nomes novos, né? Ninguém de famílias tradicionais, ninguém com visões radicais, nem direita nem esquerda. Então é uma coligação que vai, eu acho, apresentar para o eleitor do Rio Grande do Norte bons nomes para a gente renovar a política. Quais são as suas propostas para a educação? Bom, a educação ela é um problema seríssimo no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte. Eu defendo muito a ideia dos vales educacionais, que é assim, explicando para o ouvinte, bem simples, principalmente para creche, que hoje existe uma defasagem imensa de vagas de creche, porque a rede pública não consegue atender toda a demanda de creche. Então, já que o poder público não pode atender, que ele disponibilize um crédito para as famílias matricularem seus filhos em creches privadas. Isso é uma ideia que funciona muito bem em outros países, também no ensino médio e ensino fundamental. No Chile, por exemplo, há um sistema de vales educacionais que deu acesso a toda a população em idade escolar daquele país. E hoje os índices educacionais do Chile são muito na frente do Brasil. E a gente aplicando isso para a chamada primeira infância, que são a creche de 0 a 3 anos, a gente vai poder fazer um acompanhamento de qualidade para a criança desde pequenininha, envolvendo a família, e evitando que essa criança tenha uma formação deficiente lá na basezinha, que é onde a formação neurológica dela está se consolidando. E se não houver acompanhamento mais próximo dessa fase, ela pode ter déficits cognitivos que vão atrapalhar ao longo de toda a caminhada educacional. Além disso, a gente precisa inverter um pouco a lógica da concentração de recursos no ensino superior. O ensino superior é bom, é importante, é o que vai dar desenvolvimento também, formar mão de obra qualificada, mas a gente tem que botar mais dinheiro na base, tanto na primeira infância, como eu falei, em creche, no ensino fundamental e no ensino médio. Porque não adianta você ter uma grande estrutura universitária se o cara está chegando na universidade com uma formação deficiente. Ele muitas vezes não domina o português, a matemática. Eu vou citar aqui 2 dados que são assustadores para um país que precisa ter mais educação para se desenvolver. 55% das crianças de 8, 9 anos não sabem ler, Marcos. Estão terminando ali a alfabetização sem saber ler. 93% dos jovens que terminam o ensino médio não têm um conhecimento elementar de matemática. Como é que você vai para o mercado de trabalho sem conhecer as operações básicas da matemática, sem saber ler e interpretar um texto? Então, essa lógica que a gente tem que inverter. O dinheiro tem que estar mais concentrado na base, para garantir uma formação de qualidade desde pequenininho, para que o cara chegue bem informado na universidade e no mercado de trabalho. Para fechar, atualmente um dos principais critérios, por exemplo, para destinar emendas de Brasília para os municípios é a questão, por exemplo, de quantos votos o deputado federal teve naquele município, né? E, infelizmente, municípios pequenos aqui do nosso estado, aqui da nossa região, sofrem pela ausência dessas emendas, que acabam sendo um diferencial muito grande nas administrações. Qual será o seu critério para destinar emendas para os municípios, caso você chegue à Câmara dos Deputados? Bom, eu tenho um projeto chamado Emenda Social, que é você, assim, 50% das emendas tem que ser destinado para a educação, que é muito bom, que é um setor que precisa mesmo de recursos. Então, eu pretendo envolver as comunidades na gestão dessas emendas. E a gente do Renova, é outro compromisso que a gente assume, é de usar as emendas em ações que tenham impacto social, que realmente gerem benefícios para muita gente. E aí, só quem vai poder dizer isso são as pessoas que estão nas cidades, nas comunidades, e a gente vai ter o gabinete totalmente aberto para receber sugestões de projetos que sejam relevantes, que tenham impacto social na saúde, que é 50%, e outros setores, principalmente na área da educação. Então a gente quer ouvir as pessoas para que elas tragam sugestões disso. E, uma vez escolhidos os projetos que vão receber essas emendas, fazer com que as comunidades que serão beneficiadas façam o controle social desse processo de liberação em Brasília, que tem instâncias de liberação desses recursos lá, e de acompanhamento da execução no local. Por que isso? Porque é preciso as pessoas estarem mais atentas ao que se faz com o dinheiro público. Isso é controle social. O próprio Tribunal de Contas da União, ele promove cursos para ensinar as pessoas como acessar um portal da transparência, saber como é que se desenrola um processo licitatório, para estar vigiando de perto tudo que se faz com o dinheiro dela. E hoje o Brasil não tem esse costume, é uma cultura que precisa ser desenvolvida, e a gente vai ter no gabinete pessoas que vão ajudar as comunidades, solicitando apoio, inclusive do Tribunal de Contas da União, para que elas saibam como fazer esse controle e não deixem a coisa pública na mão
das pessoas que estão na administração, que muitas vezes são bem intencionadas, mas ou não conhecem as realidades locais e, portanto, o dinheiro termina sendo mal aplicado por falta de conhecimento, ou porque são desonestas mesmo. Então, o olhar e a participação das pessoas vai, eu acho, reduzir os prejuízos decorrentes dessas duas situações. Então, essa é uma coisa prioritária que a gente também vai trabalhar. Conversei aqui no Panorama 95 com Arthur Dutra, candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Obrigado por sua participação, sucesso no seu projeto. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço mais pelo convite e agradeço aqui ao ouvinte da 95 FM. Convido todos os ouvintes para conhecerem mais minhas propostas, minhas redes sociais, meu Instagram, Arthur Dutra RN, meu Facebook, Arthur Dutra, e peço a você atenção para o nosso projeto, que é um projeto que tem consistência. A gente se preparou para ser candidato a deputado federal, a gente não está caindo de paraquedas nisso e queremos sim ajudar o nosso estado a sair dessa situação.